Oi, gente, vamos conversar hoje sobre bactérias, determinantes das doenças bacterianas. A cepa bacteriana, algumas cepas são mais virulentas que outras. O que seria cepa? É o grupo de determinada espécie de bactéria, tá bom? Tamanho do inóculo, quantidade de bactéria de uma determinada cepa que conseguiu se inserir ali no tecido. Resposta sistêmica do hospedeiro, a resposta que seu sistema imune vai dar. E toxina bacteriana, tá? A gente tem aqui os locais pelos quais e por que uma bactéria pode conseguir penetrar. Mucosas e tecido. Então, por exemplo, a gente tem determinadas proteção. Nós temos as microbiotas que nos protegem no intestino, ali no trato respiratório superior. Nós temos cílios e mucos que protegem também, são barreiras de proteção, né, imunológica inata. Nós temos a barreira cutânea. Mas quando essas barreiras são quebradas, uma bactéria pode penetrar. Por exemplo, úlcera no estômago, uma bactéria que está ali na microbiota dela, de repente ela penetra, ganha corrente sanguínea ou ganha outros tecidos, em outros tecidos, uma bactéria de determinada microbiota pode ser patológica. No intestino, câncer, o câncer faz muita angiogênese, o câncer causa necrose, então é uma porta de entrada para a bactéria. Por exemplo, lesão na barreira cutânea e também no trato respiratório, certos processos inflamatórios, não é infeccioso, inflamatórios. Por exemplo, hipersensibilidade tipo 1 pode prejudicar a produção de muco, pode prejudicar os cílios e favorecer uma infecção dos tratos respiratórios. Isso é muito comum, né? De repente você começa com uma alergia, daqui a pouco você termina com uma pneumonia. E, por exemplo, folículo piloso, você foi fazer aquela depilação legal. A depilação acabou dando a foliculite, porque o S. aureus se inseriu ali. E aí o S. aureus forma um furúnculo, depois forma um carbúnculo e depois ele vai mais fundo, ganha corrente sanguínea e dá numa sepse. Horrível, né? A pessoa termina com sepse que foi se depilar. Mas é verdade, pode acontecer isso. Não vai acontecer. Deus nos livre disso. Deus não, Darwin. Bom, nós temos lisosomas que nos protegem. Ali são barreiras de proteção nas lágrimas, né? Nós temos ali o pH, como eu falei, o pH da vagina. Aí, por favor, não usem sabonetes para partes íntimas. Aquele sabonete altera o pH e também ele acaba prejudicando a microbiota local. E aí ele favorece uma infecção por bactérias. Nós temos ali o trato urinário, o próprio jato limpa ali a uretra, né? Nós temos por isso que não é bom ficar lá, né, com vontade de ir no banheiro e não ir, né? Nós temos ali o pH do estômago, mas pode ser quebrada ali a barreira por causa de uma úlcera, é um processo inflamatório que pode dar ali, de repente, né, H. pylori, e de repente que a própria bactéria que pode favorecer outras bactérias do local, né? Então, a bactéria ela precisa de um meio pelo qual ela vai penetrar. E esse meio tem que quebrar com alguma dessas nossas barreiras, tudo bem? A gente tem ali a patogenicidade. Patogenicidade é a capacidade de um micro-organismo em causar uma doença, é mecanismo que o patógeno usa. Então, você tem que se expor a esse micro-organismo, ele tem que fazer uma adesão, uma invasão e depois causar a infecção, toxicidade e dano tecidual, doença, tá? O quanto aquele organismo é bom em fazer isso é a virulência. Então, uma quantidade pequena às vezes, de determinadas bactérias já causa a doença. E para outras tipos de patologia tem que ser uma quantidade enorme de bactérias. O tempo, por exemplo, uma bactéria causa às vezes doença em um tempo menor que a outra, né? E a ferramenta que essa bactéria usa é o fator de virulência. Vamos lá ver. Aqui a gente tem duas bactérias, uma que causa pneumonia e outra a salmonela. Quem já não pegou salmonela na vida, né? Ainda mais numa grande cidade estudando medicina, mas isso é outra história. Mas eu dei ali a pneumonia. Essa bactéria ela precisa em menor quantidade, tá? Para causar a doença. Então é um organismo altamente virulento. E esse aqui é moderadamente virulento. Para ele causar a patogenicidade, a patologia, ele tem que estar em maior quantidade e ele também causa em um tempo maior, tudo bem? E a gente tem ali o fator de virulência. Quais ferramentas essa bactéria usa para ser boa naquilo que ela faz, que é causar a doença? Nós temos a cápsula polissacarídea, tá? Nós temos a proteína M, a proteína A. Então, nós temos endotoxina, exotoxina, proteínas da adesão,
ferramentas que ela usa para invadir, enzimas. Então a gente vai ter esse fator de virulência. Quais as ferramentas que a bactéria usa para causar a patologia, para invadir o seu organismo, né? Bom, imunidade a bactérias extracelulares. A bactéria ela pode causar doença por dois meios. Ou a lesão tecidual, causando um processo inflamatório, infeccioso, né? Ou ela pode causar a patologia pela toxina. A toxina pode ser uma endotoxina e, como o próprio nome já diz, essa endotoxina é dela, é própria da bactéria, então ela é um constituinte da bactéria. E a gente tem a exotoxina, que ela secreta e pode ser produzida por gram-negativas e gram-positivas, tá bom? A gente tem ali a exotoxinas, proteínas produzidas pelas bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Não botei a gram-negativas, mas a gram-negativas também pode produzir. Por exemplo, toxinas A e B, danificadoras de membrana, superantígenos que causam choque tóxico e as endotoxinas. Atenção! Endotoxinas é só de gram-negativas, é o LPS, tudo bem? Aí que pode ativar uma cascata de coagulação. Ela causa um mecanismo no sistema imune, que o sistema imune fica louco e pode causar, inclusive, uma cascata de coagulação. A gente tem ali a exotoxina, comparação das propriedades das duas. A exotoxina, determinadas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Endotoxina, só gram-negativas, tá bom? Secreção pela célula, exotoxina sim, ela secreta. Endotoxinas não, porque ela é uma constituinte da célula. A química, bom, a exotoxina é de origem proteica, daí dá para fazer vacina contra ela. A exotoxina não. Localização. Bom, a exotoxina está localizado no plasmídio ou bacteriófago. A endotoxina está no cromossomo da bactéria, é constituinte dela, tá bom? Efeitos: toxicidade elevada da exotoxina. A endotoxina é uma baixa toxicidade. Efeitos clínicos: a exotoxina pode causar vários efeitos clínicos. A endotoxina causa uma reação do sistema imune que inclui o fator de necrose tumoral, TNF, e a interleucina 1, tá? Então, vacinas, como eu falei, sim, a exotoxina, por ser proteica, pode sim fabricação de vacina. A endotoxina, não. Doença típica, o tétano na exotoxina, tá? E a endotoxina pode causar o choque, tudo bem? Vamos lá. Imunidade a bactérias extracelulares. Bom, a bactéria ela provoca um dano tecidual também por causa do sistema imune. O sistema imune vai tentar combater aquela bactéria e vai produzir espécies reativas de oxigênio e vai acabar podendo prejudicar as citocinas secretadas por leucócitos em resposta a produtos bacterianos. Então, o sistema imune vai tentar combater o organismo em si ou os produtos fabricados por esse organismo ou contidos, por exemplo, na parede celular desse organismo, tudo bem? Evasão da resposta imune, né? O quanto essas bactérias evadem do resposta imune. Então, bactérias em cápsulas ricas em polissacarídeos, resistentes à fagocitose e são, por conseguinte, muito mais virulentas. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas conseguem escapar do sistema imune por causa da cápsula delas. Por que elas escapam? Porque, às vezes, a cápsula mimetiza o nosso próprio tecido, nosso próprio constituinte do tecido. Então o organismo pensa que é algo próprio e não é não próprio, mas só que a cápsula ela interfere nisso, mimetiza um tecido conjuntivo humano, tá? Cápsulas com resíduos de ácido ciálico, que inibem a ativação do complemento. Então as cápsulas também podem inibir o complemento. Variação antigênica da superfície. Certas bactérias têm uma variação antigênica, por exemplo, da pile. Então a variação antigênica é um dos fatores de evasão. Isso é muito importante. Tanto a cápsula quanto a variação
antigênica, tá? Bactérias também podem alterar a produção de antígenos de superfície ao longo do tempo. Elas podem botar esse antígeno para fora quando ele tá, para dentro quando ele está na superfície, tá? Inativação do complemento e anticorpos. E a formação do biofilme, tá bom? Imunidade contra bactérias intracelulares. Gente, bactéria intracelular é diferente, ela está dentro da célula. Ela já se protege estando dentro da célula, né? A resposta imunológica contra bactérias intracelulares é mediada principalmente por fagócitos e células natural killer, antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. Geralmente, quando ela é intracelular, acaba sendo uma resposta cruzada, ou seja, ela é fagocitada, aquela célula com aquela bactéria acaba sendo fagocitada, e aí aquela célula apresentadora de antígeno vai apresentar o antígeno daquele organismo que foi fagocitado para a gente. Ele apresenta o antígeno que estava inserido em outra célula, tudo bem? A imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares é mediada principalmente por células e consiste na ativação de macrófagos, principalmente pela célula C74, bem como a destruição de células infectadas pelos citotóxicos, então o linfócito T, CD8, tá? Evasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares. Isso é importante. Quando eu ponho esse sinal é importante, tá? Inibição da evasão, como ela escapa. Inibição da fusão de fagolisossomo ou escapar para o citosol. Ela se esconde lá dentro e ela tem a inibição, tudo bem? Eliminação direta ou inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio. Elas conseguem inativar. A resistência à eliminação mediada por fagócitos é a razão pela qual estas bactérias tendem a causar infecção crônica, tudo bem? Que podem durar anos e muitas após cura aparente e são difíceis de erradicar. Vamos pegar aí a tuberculose. Tá? Então, elas escapam e elas se tornam crônicas, tá? A resposta patológica característica à infecção por bactérias intracelulares é a inflamação granulomatosa da tuberculose. Então, ela consegue escapar do sistema imune, ela consegue evadir por esse meio, a resistência à eliminação relacionada aos fagócitos, tudo bem? Ao fagolisossomo, tá? Isso é importante. Resistência bacteriana, vamos lá. Antibióticos não induzem resistência à bactéria. A gente não está pensando, vocês devem ter dado no ensino médio, Lamarck e Darwin. A gente não induz uma coisa, aquela coisa já existe. Tá? Como assim? Então, para uma bactéria, para você ter maior quantidade de bactérias resistentes a antibióticos, aquela bactéria já tem que existir. Ela só não está crescendo ali em quantidade, porque o meio não é propício, mas o meio hospitalar é. Tá? Então, ali, se usa antibiótico no meio hospitalar, se mata as bactérias frágeis àquele antibiótico e resta as que são resistentes ao antibiótico. Então, ela já existe, você não induz, ela já existe. Por mutação, ao acaso, aleatoriamente, ela existe. Então, ela está ali, esse é um modo de pensar darwinista. Aquela bactéria já existe. As bactérias que estavam ali competindo por ela, por lugar, por espaço, por alimentação, acabam morrendo por causa do antibiótico. Então, elas tomam conta do local. Geralmente, bactérias resistentes a antibióticos, elas são menos favorecidas do que as não resistentes, em termos de se reproduzir, em termos de sobrevivência, tá? Então, mas em locais como o ambiente hospitalar, em que acaba se utilizando de muitos antimicrobianos, as bactérias menos resistentes morrem e as bactérias mais resistentes estão ali e sobrevive. Então, ela já existe, ele não induz. Antibiótico seleciona. A pressão seletiva do meio que se usa antibiótico é que seleciona positivamente as mais resistentes a antibiótico. E negativamente são as menos resistentes que morrem.
e aí as mais resistentes tomam conta do ambiente. E existe também o que a gente chama de alteração de resistência. O que seria alteração de resistência? Plasmídio, que ela ganha de outras bactérias, até recombinação gênica, e a própria mutação, tá bom? Enzimas que degradam, a gente tem clavulanato, que é antibiótico com clavulanato, porque tem bactérias que degradam o anel beta-lactâmico. Então você vai usar uma enzima que degrada a enzima da bactéria, que degrada o antibiótico para você conseguir utilizar aquele antibiótico novamente. Então tem bactérias que têm enzimas que degradam o anel beta-lactâmico, tá? Os beta-lactamases. Você vai usar então antibiótico, um clavulanato, que degrada a beta-lactamase para você utilizá-la e ela não ser resistente, tudo bem? Produção de PBP, diminui a afinidade do antibiótico à bactéria, tá bom? E produção de porinas. O antibiótico ele não consegue penetrar na bactéria, tudo bem? Dificulta a passagem do antibiótico. A porina é muito pequena para a molécula do antibiótico passar e penetrar na bactéria, tudo bem? Bactéria, sistema tegumentar. Vamos lá, vou falar das bactérias que chega na pele, tá? Como a bactéria chega na pele? Própria da microbiota do indivíduo. É o caso da foliculite. Você tem uma lesão, ela pode penetrar. O S. aureus está aí o tempo todo com a gente, tudo bem? Proveniente de outro local também, ou da própria superfície da pele, tá? Meio ambiente ou outro indivíduo, você também pode se contaminar, tudo bem? Como a bactéria entra na pele? Inaparente, né? Seleção da continuidade da pele, orifícios, pelos, e aparente, trauma, cirurgia. No meu caso, eu quase morri por causa da quebra de uma bacia. Eu fui contaminada pelo S. aureus, tudo bem? E eu quase vim a óbito, porque ele era resistente à meticilina. É uma bactéria de infecção hospitalar. Então eu tive que tomar vancomicina, não se sabia na época se ele era, não sei se sabia ou não sabia, se ele era resistente também à vancomicina. Eu acho que não, porque eles fizeram teste. Mas até sair os resultados, eu estava tomando um outro antibiótico que não estava fazendo efeito. Então saiu os resultados, viu que ele não era resistente à vancomicina, mas que era resistente à maior parte dos antibióticos, né? Era uma gram positiva, né? E aí eu usei vancomicina, e a vancomicina traz vários riscos, né? Mas enfim, eu tô aqui, não fui a óbito, né? Então ali eu tive uma lesão, né? Eu quebrei a bacia, eu fiquei com fratura exposta também em outros locais, eu quebrei o pé, eu tive um acidente, e aí, é lógico, eu tive uma contaminação, provavelmente nem foi culpa do hospital, é normal, né? Ela tá ali na pele, né? Streptococcus pyogenes, vamos falar dele. Ele é muito famoso, porque muito se fala da bactéria comedora de carne. Mas vamos primeiro falar dele como um todo, né? É Streptococcus do grupo A, né? O pyogenes é um dos mais importantes, causam doença por 3 mecanismos, tá? Inflamação piogênica, tá? Induzida localmente no sítio dos organismos no tecido, tudo bem? Produção de exotoxina, tá? E imunológico, que ocorre quando o anticorpo contra um componente do organismo reage de forma cruzada com o tecido normal. Ele é muito famoso pela febre reumática. Ele acaba dando doenças cardíacas por causa do mimetismo, tá? Ele danifica o tecido normal, tudo bem? Acaba o sistema imune danificando o tecido normal de forma cruzada. A febre reumática é uma doença, ele é normal em infecção na garganta e acaba o sistema imune reagindo contra ele e causando a febre reumática, tá? Fatores de virulência. É importante você saber todos? Olha, é importante você saber. Tem fatores de virulência que são comuns a muitas bactérias, então é melhor você riscar os comuns, você dizer se tem todas. Então você se apega nos comuns e os incomuns você tem, os que fazem ela diferente da outra. Eu acho que é uma forma legal de você estudar, porque isso cai muito, tá? Cápsula. Fatores de virulência do piógenes. Cápsula, composta por ácido hialurônico, adesão e proteção
contra a fagocitose. Proteína M, a adesão e evita a ativação do complemento, ligando seu receptor de anticorpo e bloqueando a interação com macrófagos. Pili, a adesão, e arulonidase, né, que degrada o ácido arônico, enzima que degrada, né, do tecido conjuntivo. Exotoxina pirogênica, exotoxina do grupo 1, que é um superantígeno, causa uma reação exacerbada do sistema imune. Há toxinas específicas para a síndrome do choque tóxico. O choque tóxico ficou muito conhecido por causa do uso de OB, né? Isso antigamente o produto fabricado pelo OB causava isso. Depois eles mudaram o produto que não fabricam mais, não causa mais tanto isso. Mas absorventes internos são perigosos. Estropitolizina, tipo de hemolisina, exotoxina do grupo 2, lise de hemácia, leucócito e outras células. Estropiquinase, enzima que dissolve coágulos. Dinase, enzima que degrada o DNA. Fatores de virulência são as ferramentas que ela tem para usar contra você. Patologias do Piógenes, tá? Desculpe ali porque eu não botei ela em itálico. Tem que colocar espécie, gênero. Faceite necrosante. Essa é a que aparece na televisão, no Discovery, né? Gente, a principal é a Piógenes, mas ela pode ser causada também por outras bactérias. A S. aureus pode causar a faceite necrosante. E tem outras. Eu acabei de ler uma notícia que um cara nos Estados Unidos, ele estava com uma neoplasia e ele foi para a praia, ele se cortou e ele veio a óbito não por causa da neoplasia, mas ele contraiu um outro tipo de bactéria, de uma outra espécie, que deu a faceite necrosante, da bactéria comedora de carne, né? Infecção da camada subcutânea e face muscular, por isso que ela recebe esse nome. Progressão de edema, parabolhas e necrose. Transmissão. Tem que haver ruptura da pele. O cara, ele se contaminou porque ele tinha uma ferida. Fator de virulência, exotoxina pirogênica, grupo 1, superantígenos, tá bom? A causa falência múltipla dos óculos pode ser causada por outras bactérias. Como eu disse, a S. aureus causa a faceite necrosante. Mais raramente, a principal é a Piógenes. Então, a gente tem ali a faceite necrosante, né? Ela não é bonita, isso aí mesmo. E a gente tem aqui os tratamentos, né? Você tem que fazer um tratamento tirando todos os tecidos ou na câmara hiperbárica, tá bom? O tratamento dela é esse. Você tem outras patologias do Piógenes, que é a celulite, tá? Que é gordura subcutânea, derme profunda. Então, é uma infecção da gordura subcutânea. E nós temos a erisipela, que é da derme superior. A erisipela causa essas bolhas, tá? Linfáticos superficiais, tudo bem? Bom, vamos falar do Staphylococcus aureus, que quase me matou quando eu quebrei a bacia. O meu era resistente à meticilina. Então, ele causa doença pela produção de toxinas, tá? Ou indução da inflamação piogênica, tá bom? É na pele, né? Ou produção de toxinas. A lesão típica da infecção por aureus é o abscesso, tá? O abscesso sofre necrose central e geralmente drenam para o exterior. Por exemplo, os furúnculos, tá? Os carbúnculos, tudo bem? Então, os organismos podem também ser disseminados na corrente sanguínea. Foi o meu caso. O meu, ele conseguiu atingir a corrente sanguínea. Eu tive que entrar com vancomicina, enfim. Quase fui a óbito. Corpos estranhos, suturas, catéteres intravenosos. Eu tive um processo de lesão, né? Eu tive fratura exposta, tá? Fatores que predispõem à infecção por S. aureus, que é normal ele estar ali na pele, tudo bem? Bom, fatores de virulência, ferramentas que ele tem para ser bom no que ele faz, ou seja, causar a patologia. Cápsula, composição polissacarídea, tá bom? Proteção contra a fagocitose, antigênica, indistinguível, tá? Proteína A, parede celular, se liga à fração constante do receptor de IgG, impedindo que esses anticorpos interajam com os fagócitos, tudo bem? Ácidos tecóicos, parede celular, adesão do patógeno às células epiteliais da mucosa nasal, tá? Coagulase, enzimas que convertem fibra de hidrogênio em fibrina, coagula, plasma, tudo bem? Catalase, enzima que converte peróxido de hidrogênio,
tóxico para a bactéria em água e oxigênio. Então, ele pode lutar contra as espécies reativas de oxigênio, porque ele tem a catalase, e a arulonidase, que destrói o ácido hialurônico do tecido conjuntivo, esfoliatina, toxinas esfoliativas A e B. A gente tem o TSST1, que é a toxina do choque tóxico, que funciona como também superantígeno. Então, a gente vê que as duas, tanto o piógenes quanto o aureus, Staphylococcus aureus e o piógenes, eles podem ter produção de superantígenos, tudo bem? S. aureus, a patologias. Como se dá as patologias do Staphylococcus aureus? Então, infecção da pele são muito comuns. Elas incluem impetigo, furúnculos, carbúnculos, celulite, foliculite, como eu disse, uma depilação, conjuntivite, infecções da pálpebra. Existe infecção de celulite na pálpebra, eu tive já. Infecções da mama pós-parto, mastite, tudo bem? Toxinas, elas causam também a patologia através da toxina, impetigo bolhoso, toxina de ação local, toxina de ação disseminada, síndrome do choque tóxico, tudo bem? Enterotoxinas, que podem estar incluídos em alimentos. Então, vômito, diarreia, liberação de citocinas liberada pelas células linfóides, estimulando o sistema nervoso central entérico a ativar o centro de vômito no cérebro, tá? A gente tem a virulência dele, as ferramentas que o aureus possui, adesina, invasinas, evasinas, enzimas, toxinas, das ferramentas que ele tem para invadir. Estafilococos em arranjos irregulares, como cachos de uvas, então a gente tem ele aqui, aos pares, isoladas, gram-positivas, tá? Aqui a gente tem o Staphylococcus aureus, tá? Essa é uma foliculite, quem faz depilação, ou barba, às vezes o homem tem muita foliculite por causa de barba. Por causa da lâmina, mesmo processo também, ele tá ali na pele e acaba penetrando. Foliculite por SA. Furúnculo. Furúnculo é uma infecção de pele, em geral causada pela bactéria Staphylococcus aureus, tá? Que acomete o folículo piloso, tá? Quando ele da foliculite, pode passar por um furúnculo e pode passar por um carbúnculo, tá? A glândula sebácea e o tecido subcutâneo ao redor. Nós temos também o carbúnculo, que furúnculos coalescem e se estendem ao tecido subcutâneo. Aí causa o carbúnculo. Eu já vi um caso de uma pessoa que fez depilação a laser, começou com foliculite, teve foliculite, aí ela foi cutucar o negócio, virou um furúnculo e depois virou um carbúnculo. Quando o organismo falha em isolar o furúnculo. E essa pessoa não gostava de comer verduras, não tomava vitamina, e aí, olha aí o que deu, né, também. Junto, né? O tecido adjacente pode ser progressivamente invadido. Lesão, inflamação endurecida, profunda e eritomatosa, calafrio, Fred, pode ocorrer bacteremia. Então, assim, de repente, de um foliculite, você vai para uma bacteremia. E aqui a gente tem outra patologia, que é o pedigo não bolhoso, tá? Infecção altamente contagiosa, tá? Na epiderme, mais superficial, principalmente face e membro, evolução da lesão mácula, pústula, tá? Sobre a base eritomatosa, rompimento da pústula, formação dessa crosta de coloração acastanhada, tá bom? Impetigo não bolhoso é a forma mais comum de doença, tá? Também causada pelo piógene, Streptococcus pyogenes, comum em criança de 2 a 5 anos e jovem, tá? Geralmente é por falta de higiene. Nós temos aqui o impetigo bolhoso, tá? Bolhas localizadas e superficiais na pele, epiderme mais profunda, tá bom? Intradérmica, causada pela toxina esfoliativa produzida no local. Forma localizada da síndrome da pele escaldada. Então, ela é a forma localizada da síndrome da pele escaldada. Eritema não se estende para o exterior da bolha. Isso aqui é muito importante. Eu não sei falar muito bem o nome desse homem. Sinais de Nikoski negativo. Eu não sei falar o nome desse homem. Comum em bebê e crianças, e ela é contagiosa. Síndrome da pele escaldada. Isso aqui é importante, porque aquele sinal ali que eu não sei falar o nome é positivo, tá? Tem que gravar, tudo bem?
É causada pela toxina esfoliativa que se dissemina via hematogênica, tudo bem? Disseminação de bolha e descamação da pele, bolhas em ausência de bactérias, não tem bactérias, tá? E leucócito, aparecimento abrupto de um eritema que se espalha pelo corpo. Epitélio intacto de 7 a 10 dias, tudo bem? Comum em crianças, neonatos e imunocomprometidos. Bom, é isso aí que a gente vai falar, gente. A gente voltou ao início da aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente continua com bactérias 2, provavelmente do sistema nervoso central, ou do trato respiratório, ou do trato urinário, tudo bem? Então, mais uma aula e a gente termina bactérias. Um abraço.